Então, nossa paciente, sem dúvida, tem Sem indicação dúvida. de investigar Sem hiperaldosteronismo primário, certo? Uma vez que eu defino essa indicação de rastreamento, como fazer o rastreamento do hiperaldo primário? Então, o rastreamento, como o próprio nome diz, né, assim, você vai fazer uma dosagem laboratorial que vai servir como rastreio. Não vai confirmar num primeiro momento o diagnóstico, mas é o ponto de partida para que você dê a sequência diagnóstica, como a gente vai falar na sequência. Então, esse rastreio no início deve ser feito com a dosagem laboratorial no sangue, da dosagem da aldosterona, já que é um hiperaldosteronismo, e da atividade plasmática de renina. E a gente faz uma divisão. A aldosterona dividido por atividade plasmática de renina. Se esse valor der acima de 27 ou 30, o valor da divisão der acima disso, você confirma um rastreamento positivo. Veja que a gente está falando que é um exame laboratorial, um exame de dosagem sérica, não é imagem. A gente, às vezes, não é incomum pegar aquele paciente que estava... essa paciente aqui. O paciente está na emergência com hipocalemia e aí cheio de antipertensivo, já pensa em hiperaldo, beleza, pensou certo, aí já pede uma tomografia de abdômen. Aí pensou errado. É começar a investigação por imagem. Pela imagem. Assim, em endócrino, isso... Eu acho que eu posso até juntar aqui todas as coisas, mas eu acho que praticamente nunca vai ser certo em endócrino você começar a investigação pela imagem. Porque em endócrino tem aquela entidade que são os incidentalomas, né? Sim. Incidentalomas hipofisários, incidentalomas adrenais. Então, você acaba, às vezes, identificando uma lesão na imagem que não tem nada a ver com a doença. E aí você vai ficar com a investigação clínica toda trocada, vai operar um paciente que, às vezes, opera o lado errado. Então, o rastreio inicial é com exame laboratorial, a aldosterona dividido por atividade plasmática de renina. Certo. Então, a gente não está falando aqui em momento algum de usar potássio para fazer rastreamento, Não certo? estou falando da dosagem de potássio para fazer rastreamento. Já que a hipocalemia não é sensível para diagnóstico de hiperaldosteronismo primário, a gente não vai utilizar um exame pouco sensível para fazer rastreamento. Isso. Então, seria aldosterona e atividade plasmática da renina. Isso. Se no meu serviço não tiver atividade plasmática da renina, eu posso dosar a renina, Pode Patrícia? dosar a renina. Nesse caso, tem alguns locais que não tem mesmo atividade plasmática, é um exame bem chato, porque é em ml por minuto, por hora. Então, às vezes, é mais fácil dosar a renina direta, e aí, nesse caso, tem só que fazer uma conversão, né? Tem que dividir esse valor por 12. Perfeito. E aí, você acaba corrigindo, e aí, o ponto de corte é atividade aldosterona sobre renina direta. Se for acima de 3, você também dá o diagnóstico, o rastreio positivo de hiperaldo. Certo. Algum cuidado especial na hora de fazer essa coleta? Vamos imaginar que essa paciente nossa está internada por hipocalemia. Sim. Se ela estiver lá com seu potássio de 2,9, já posso chegar e fazer essa coleta de aldosterona e renina? Veja, tem alguns cuidados sim. A hipocalemia, então, pensa aqui comigo. Se eu que não tenho hiperaldo, nada. Se por alguma razão eu tenho um potássio baixo, qual vai ser a fisiologia do meu corpo? Vai ser diminuir a aldosterona, para que eu não perca mais potássio, né? Então, a hipocalemia, ela vai propiciar um valor falsamente baixo de aldosterona. Então, essa relação aldo sobre a atividade plasmática de renina pode vir falsamente baixa. Então, o potássio, ele obrigatoriamente tem que ser normalizado antes de você fazer essa dosagem laboratorial. E aí, existem algumas outras drogas antipertensivas que interferem muito nessa relação. Principalmente os bloqueadores dos receptores da aldosterona, como a espironolactona. Então, essas que interferem muito no exame também devem ser suspensas 4 semanas antes. Então, veja, o potássio tem que ser normalizado e, principalmente, espironolactona e diuréticos. Espironolactona no mínimo 4 semanas, já que é uma droga que vai demorar mais tempo de ação. E os diuréticos devem ser suspendidos 2 semanas antes. Algumas outras drogas antipertensivas interferem na relação, mas interferem menos. Então, por exemplo, ela usa losartana, ela usa anlodipina, ela usa atenolol. São drogas que até o anlodipina daqui seria o que interferiria menos, mas o losartana pode interferir nessa relação aldo sobre a atividade plasmática de renina. O atenolol poderia interferir, mas eles interferem menos. E aí a recomendação atual é que a gente mantenha essas drogas que interferem menos e faça a relação.
Se você faz a relação vem muito conclusiva, você fala, poxa, já estou bem satisfeito que deu uma relação positiva e não preciso suspender essas drogas que interferem menos. Porque isso antigamente dificultava muito o rastreio. Eu tinha que suspender um bocado de remédio que o paciente usava para hipertensão, tinha que internar esse paciente. Sim, claro. Porque ele ia fazer pico hipertensivo. Emergência hipertensiva, né? Era. Aí tinha que trocar pelas drogas que interferem menos, tipo hidralazina, verapamil e tal. Aí era uma confusão, dificultava muito. Então, atualmente, a única coisa que você é obrigada a suspender é a espironolactona. Então, por isso que, assim, se tiver essa suspeita, nem inicie espironolactona antes de terminar o rastreio. E os diuréticos, de forma geral, 2 semanas antes. E lembrar de corrigir o potássio. E o que pega na espirona é essa coisa das 4 semanas, Isso. né? Imagina, você acabou de atender a Comecei paciente, agora, tá ali super animado, tá usando espirona. Você vai esperar 1 mês para poder começar a investigar essa paciente Começar direito. a investigação, pois é. Então, nossa paciente do caso não precisaria suspender nada, Não. certo? Ok. Só corrigir o potássio. Muito Só bem. corrigir Então, o potássio. bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.